Galera, tá dando para enxergar daí? Sim! E aqui dentro, dá também? Não! Não? A gente vai ser tudo certo mesmo. Não, na verdade tá bem pequeno. Vai ter que Melhor assim? Muito! Isso aqui Não, quando for para ver lá, eu vou mover para cá, tá? Ó, a ideia do que eu vou fazer aqui, eu sou muito bom em explicar as coisas em teoria, tá? Então eu vou tentar demonstrar, construir algo e tentar ir passando os conceitos, cada um com vocês. Mas a ideia é bem tentar construir algo e eu vou tentar até o final aqui colocar isso que a gente construir no ar para vocês verem a agilidade, como tudo funciona. Bom, qual que é a grande diferença do GStudio para qualquer ferramenta de design? Figma, Sketch, Adobe XD. A gente não substitui esses caras, a gente nunca vai substituir. A gente importa todo o trabalho dessas ferramentas para levar para uma ferramenta onde você possa pensar tudo que você faz de uma forma funcional. Que é da forma que o seu front vai pensar, é a forma que o HTML vai funcionar e é a forma que qualquer framework JavaScript vai funcionar baseado em funcionalidade. Então, é muito mais levando em consideração a interação, o que o usuário vai fazer, do que ser algo estático que as ferramentas de design propõem. A gente tem uma experiência mínima de um Canvas, né? O Canvas basicamente é essa área aqui, né? Onde eu consigo desenhar alguma coisa. É muito similar às outras ferramentas, mas muito para o designer ter empatia e ele não estranhar, cara, o que eu estou fazendo. Tem muitas ferramentas como a gente no mercado que tentam colocar outros modelos, só que é difícil você entender assim. Então a gente tenta criar uma experiência o mais próxima possível de uma ferramenta que vocês já estão acostumados. Quer falar? Quero. Na verdade, só uma dúvida, assim, a ideia do GStudio ele é substituir as outras ferramentas que a gente tem usado ou Não. ser um parceiro? Não é nunca substituir, porque a gente nunca vai ser como eles. Uhum. O nosso foco é totalmente outro. Entendi. Ferramentas como o Figma, o Sketch, eles te dão ferramentas para você explorar, por exemplo, testar várias hipóteses numa interface que a gente nunca vai te dar. A nossa ferramenta é para que você desenhe, só que você desenhe baseado nas regras semânticas do HTML. Uhum. Então, na hora que você trazer alguma coisa para cá, ele vai te dizer, cara, isso aqui não está legal, isso aqui vai dar problema lá. Então, a ideia é que você consiga criar coisas aqui que você não precisa fazer handoff. Por isso que o nosso lema é handoff zero. A gente quer que você não saia daqui e entrega um Zeppelin para o desenvolvedor. Quando você publica o seu projeto aqui, você publica um código, um componente. Então, o que você tem como output é um arquivo JavaScript. Então substitui o Zeppelin. Substitui o Zeppelin. Ah, tá. Zeppelin, Ufa! Zeppelin, InvisiSpec, o que mais? Avocode. Mas a ideia assim, é porque a gente quebra um pouco o fluxo de trabalho, sabe? Porque não adianta você pensar no seu fluxo normal. É outra coisa. Porque assim, cara, não existe duas entregas. Você está pensando em design system, não existe entrega de design e entrega de desenvolvimento. O que existe é a entrega de componente. E o componente, o código dele é totalmente linkado com o seu design. Sim. Quando você muda um, muda o outro. E sempre do design para o desenvolvimento, que é o fluxo que a gente acredita, né? Algumas ferramentas tentam fazer um React to Sketch, só que a gente não acredita que as coisas devem ser mudadas no código para depois ir para o Sketch. Você tem que pensar primeiro o design para depois levar para o código. Bom, mas enfim, ó, eu vou tentar fazer esse componente aqui, ó, do nosso site. Eu vou tentar fazer esse componente aqui, ó. Esse componente principal aqui, que ele tem um comportamento e quando chega num determinado breakpoint, ele quebra e adota uma outra forma. Vou fazer ele porque fazendo algo assim a gente vai ver, tipo, passar por todos os aspectos. Legal. Então acho que ele está quebrando aqui no 300, não, no 600, né? No 600 ele está quebrando, beleza.
Vou fazer isso lá então. Opa, deu uma travada. Bom, primeira coisa, grande diferença é porque o GStudio nunca vai substituir Sketch, Figma e outras ferramentas. A gente não tem um pick color para você escolher qualquer cor aleatória quando você quiser criar alguma coisa. Tudo que você desenha, todas as propriedades de estilo são baseadas nos seus tokens de design que você precisa definir previamente. Se você não fez isso, a gente tem um tutorial mostrando como faz isso. Hoje é um processo chato ainda, que você tem que fazer um CSV. A gente está melhorando isso, tá? Para já importar isso. Mas você só faz uma vez também, então depois que você fizer uma vez, você nunca mais precisa olhar para isso. Mas basicamente, ó, o processo de fazer os tokens é configurar uma planilha CSV, onde você tem que cadastrar todas as suas propriedades de estilo, color, typography, shadow. E aí você define categorias, variáveis e labels. Esses labels sempre são os labels que vão aparecer aqui, ó. Que aparece aqui, ó, do meu ladinho. É bem facinho, tá? Não tem muito segredo. Quando a gente tá falando. Só o token de sombra, que tem um macetezinho que você tem que separar as propriedades por ponto e vírgula, né? Então na hora de fazer o blur, x, y, spread, você, cara, separa por ponto e vírgula, que a gente vai concatenar tudo lá e fazer isso certinho para você, Fábio. Por exemplo, a gente lá fez os nossos tokens no YML, lá no YAML, lá, né, para fazer. Não tem nada que transforme. Não, ainda não. Mas eu tenho que fazer uma vez só também. Não, eu sei, eu só estou sofrendo antecipadamente, porque eu queria, na hora que eu vi essa parte, eu falei, não quero fazer isso. Não, a gente... O que você pode fazer é pegar o output do TEL ou da ferramenta que você está usando e partir de um output SAS, por exemplo, que por padrão vai ser nome da variável e valor, nome e valor. Já fica bem mais fácil de... Sim, não. E a gente ajuda aqui também, ó. Já é fácil, é só preguiça mesmo. Quando você preenche... enfim, é uma vez, é chato mesmo, a gente tem estado tendo muito feedback e resistência nesse ponto, mas depois que você fizer... Sim. Sempre vai estar lá, vai ser sua fonte única de verdade. Sim, não, beleza. Não, foi mas a gente está criando um lugar certinho para você gerenciar os seus tokens, vai ficar bem melhor. Em breve vai ser direto lá, não vai precisar ficar... Você vai importar do Sketch, a gente vai pegar os estilos e te deixar cadastrar. Tem umas coisas legais, galera. Beta, né? Primeira versão. Tem muita coisa aí para se fazer. Estou aqui sendo Mas enfim, ó, aqui... Eu tenho configurado os nossos tokens do GStudio numa planilha que eu fiz esse processo, até tem um videozinho mostrando como ele faz. E eu salvei um CSV lá, ó, não sei se está dando para ver bem. Mas quando eu abri o CSV, automaticamente ele já trouxe para mim os meus tokens, né? O padrão que ele vem são alguns, entre aspas, tokens do Material, né? São estilos do Material Design, baseado naquelas cores primária e secundária, verde e roxa, que eles trazem como principal. Mas aqui eu fiz um processo de configurar os nossos e trazer para cá. Então é bem simples, depois que eu fiz uma vez, eles vão estar aqui, sempre que eu vou desenhar qualquer coisa, eu posso utilizar os meus tokens, que eu vou ter cadastrado lá uma única vez. E a primeira grande diferença, né, de tudo é porque no GStudio não existe o conceito de artboard ou framer. Tudo é baseado em componente. Tudo é orientado à reutilização, então isso até tinha numa primeira versão que a gente fez. O nosso vídeo até mostra um artboard, mas a gente resolveu tirar para não confundir. A gente quer obrigar todo mundo a criar componente e criar coisas que vão ser reutilizadas. Por isso que você não deve utilizar como Sketch. A gente espera que você crie um componente lá no Sketch e traga ele para cá, só para ter as definições funcionais que ele precisa. Então a primeira coisa é criar um componente. Eu posso criar simplesmente vindo aqui, component, ou simplesmente apertando C. E eu adiciono um componente. E aí, o que é legal? Esse componente aqui, que eu vou chamar ele de GStudio Card, automaticamente, tudo que eu crio aqui, ele também já existe um componente React para ele. Hoje a gente só dá suporte para React. A gente provavelmente vai dar suporte para outras ferramentas, mas React é o que a gente mais gosta, que a gente acha que tem mais a ver com design system, com componentização, que vai ser o futuro e tudo mais. Então,
É a nossa prioridade sempre. Sei que tem uma galera bem fã de Vue aí, né? Mas eu gosto bastante do React. Mas assim, As pessoas. tudo que eu crio aqui, ele também existe como um componente React. Então, qualquer coisa que eu criar aqui, na hora que eu publicar o meu projeto e colocar isso lá como uma dependência, o desenvolvedor vai poder dar um import aqui, ó, com uma linha, e ele vai trazer esse componente idêntico ao que eu defini visualmente. Então, todas as propriedades relacionadas a estilo, ele vai importar para lá. Aí talvez ele vai ter um componente, por exemplo, se eu tiver uma tabela, ele vai trazer uma tabela e ele vai ter que passar para esse componente um objeto, que vão ser os valores dessa tabela. Aí essa parte de lógica ele vai ter que fazer lá. Mas tudo que é estilo da tabela, state da tabela, a gente pode definir aqui e já entregar para ele isso pronto. Vocês pensam em fazer alguma coisa para mobile assim? Você diz para exportar componentes de Quem sabe mobile? até Sim. Flutter, né? Sim, nosso primeiro passo vai ser React Native, porque é muito próximo do React. A gente gosta muito de Flutter também. Mas por enquanto, React só, daqui a pouco, outras ferramentas. Nosso grande foco é criar o que a gente chama de uma API de design, né? A gente criou uma forma de transpilar qualquer componente para qualquer tecnologia. Porque quando eu estou falando em um Photoshop, não, nem Photoshop, né? Não vou tão longe, mas um Sketch, um Figma, eu tenho um software que é baseado em layers e organização de layers, que o desenvolvedor precisa pegar isso e colocar num HTML, que não tem nada a ver com layers, são outras regras. O mobile é totalmente diferente também. Os sistemas nativos, como macOS, Windows, Linux, outras regras também. Então a gente tenta criar um meio termo para conseguir transpor essas regras. Então hoje a gente está transpondo essas regras só para React, que é o mais fácil de fazer, que a gente conseguiria fazer mais rápido, mas a gente quer sim fazer para todos os outros e conseguir dar suporte para isso tudo. Mas enfim, vou desenhar esse card aqui para não levar tanto tempo também, né? Eu vi lá que a largura dele era 600, né? E como é que vai ser esse card, né? Esse card ele tem uma imagem. A imagem não tem a tag. Ele tem uma imagem. Vou fazer bem mais ou menos, hein? Esse card vai ter um texto de título, que eu vou dar aqui para ele um H1, talvez. Não, acho que vai ser grande, né? Vou dar um H2. Só que eu tenho outra fonte lá, né? As famílias de fontes a gente ainda não consegue dar suporte como token. Então você ainda tem que vir aqui na fonte e customizá-la, né? Quando você não tem uma fonte, a gente tem um processo também que você pode adicionar. Eu tenho aqui a nossa fonte do nosso site, que é a DRY, Extrabolt. Simplesmente pegar um OTF e carregar para lá. E aí quando eu carrego essa fonte, ele já está aqui. Ele assume o meu tamanho do token que eu configurei, que é o H2, mais aquela fonte que eu cadastrei lá. E vou colocar aqui também um lorem y da vida. Vou colocar mais só para quebrar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, todo componente que eu crio, ele já aparece aqui para mim, ó, nessa listinha de componentes. Não sei se está dando para ver bem daí. Mas tudo que eu crio, ele é listado aqui para mim, para eu reutilizar. Se eu criar um componente aqui, instantaneamente ele está lá. Eu não preciso criar um componente, um símbolo e tudo mais. Ele já é listado aqui para mim. E aí, eu defini esse componente, só que eu vou definir aqui agora nele, algumas coisas que serão dinâmicas. Imagina que eu estou reutilizando esse componente em vários lugares. No meu site mesmo eu utilizo ele 3 vezes. Então, cada momento que um desenvolvedor for utilizar o componente, ele vai ter que passar textos específicos, imagens específicas para ele. E a gente tem uma propriedade aqui, ó, que é para configurar elementos dinâmicos. Então, dentro desse componente, se eu venho aqui
em content aqui, ó, dá pra ver? Clico nessa bolinha, eu transformo esse título aqui como dinâmico. E a gente tem uma outra aba aqui, que a gente chama de component, que é para você gerenciar, entre aspas, o que a gente chama de components arguments, que é como se fossem regras funcionais do seu componente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei um argumento de texto, que basicamente, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse componente, sempre que ele for reutilizado, eu vou passar um input para ele de texto. Como se fosse um override no Sketch, alguma coisa assim que eu faço para reutilizar. Acho que no Figma é override o nome também, não é? Quem aí que é do Figma? É override, não é? Então, é exatamente o mesmo pensamento, só que o que a gente faz? Sempre que o designer define um argumento aqui, isso automaticamente vira uma props no React. Galera de React aí, props tranquilo, né? O que basicamente que é props? Props é um input, é algo que o componente React recebe para renderizar. Então, quando o desenvolvedor pega algo para fazer, ele precisa entender, por exemplo, que tipos de probes o componente tem que ter. Ele às vezes vê um componente e não sabe que o designer fez ele para ser reutilizado em outros lugares. Então talvez, ele, por exemplo, tem um parâmetro lá que ele tem que deixar dinâmico, mas ele não faz. Então ele deixa um texto fixo lá e você nunca vai poder customizar ele. Você sempre vai ter que usar ele dinâmico. Então, eu vou mostrar isso aqui melhor depois, tá, galera? Se eu estiver falando rápido, me fala aí também, tá? Mas depois eu vou mostrar tudo isso funcionando. Então assim, eu vou definir essas três coisas aqui como props. A imagem também é a mesma coisa. Se eu for aqui na minha imagem e apertar aqui no botãozinho, ele também cria para mim um argumento aqui, ó. Opa, não criou. Não apertei, né? Ele cria para mim um argumento aqui. Então, sempre que eu reutilizar esse card, ele vai me perguntar, não, beleza, mas qual imagem você quer utilizar? Eu vou fazer a mesma coisa aqui também. E ele criou meu último argumento aqui. E aí, ó, se eu pegar esse componente aqui e reutilizá-lo, ele vai estar aqui, tosquinho para mim, e eu vou ter que vir aqui e colocar os valores dele. Também vou colocar a imagem. Aceita número. Texto é string corrida. Aí ali eu vi que dá para personalizar o nome dessas props, né? Sim, sim. Você pode colocar... Opa, não é esse, peraí, deixa eu pegar o... Você pode customizar assim, você pode colocar o nome que for mais adequado para você. A gente sempre cria com o nome padrão. Mas você pode sim colocar um nome que é o ideal para você. Tá meio tosquinho aqui, ó, porque eu não fiz direito as proporções. Vamos aumentar ele aqui. E também vai aumentando ali. Ou seja, dá para ir testando com conteúdo real. Tipo, você pensou no layout, lá no Sketch. Jogou aí, dá para colocar vários conteúdos mais realistas. Sim, assim. sim, exatamente. Hoje a gente tem até uma feature legal aqui, ó, vou colocar para vocês verem, que é o que a gente chama de Randomize Props. Que basicamente ele me deixa colocar coisas aleatórias, tipo, ó, que isso vai dar aqui erro mesmo. tá quebrando, obviamente. Tá Tipo, quebrando. você não configurou a caixa direito. E às vezes você vai fazer um handoff disso lá, o Zeppelin não te fala isso, sabe? Aí o desenvolvedor tem que ver exatamente o tamanho da caixa, qual regra você vai ser ter escorrido automática. Então ele tem que entender um pouco o contexto do componente para consertar. Isso quando o designer lembra que tem que fazer isso, né? Quando dá tempo também, né? Que às vezes não dá, né? Dá para colocar tipo para 3 pontinhos, não quebrar o texto? Putz, boa, dá. Aqui, ó. Mas aí, ó, eu tô mudando aqui. Ó, eu tô mudando aqui, ó. Isso aqui é uma instância, né? Esse conceito de instância é tranquilo, né? Sim. É como se fosse o Nested Symbols ou Figma, não lembro o nome que ele chama. O Framer é a instância também. Figma é components. Components. Mas quando você utiliza um component é o quê? É uma instância. É uma instance? Então, beleza. Ó, mas aqui no componente pai, ó,
Se eu vir aqui no título e colocar aqui, ó, cut off long test with... Tá lá prontinho. Então beleza, ó, vou deixar esses componentezinhos aqui parados. Ai, mas tira a margenzinha ali do... Essa aqui? Por favor. Ufa, colocou um respirinho também, ai. Seu design, galera. Mas enfim, beleza. Primeira coisa, criei um componente normal e eu vou colocar agora um novo state para esse component. Vou botar um over nele para quando o usuário passar o mouse em cima aparecer uma sombra. E aí a gente tem uma feature aqui, ó, que é o make multistate, que ele transforma um componente num componente multistate. Ele basicamente cria esse grupão aqui maior para ele, ó. E ele me permite, tudo que eu colocar dentro dessa área roxa é um state desse component. Então eu consigo duplicar aqui ele com Alt. Uma coisa legal que a gente também tem é uma barrinha de erro, está bem escondida aqui. Mas a gente vai deixar, vai estourar aqui uma bolinha quando algo aparecer. Mas basicamente aqui ele está me falando que eu tenho dois componentes com state com o mesmo nome. Aqui está default e aqui está default. Então, cara, isso na programação vai dar merda, porque eu vou ter dois states chamando classes de estilo que são diferentes. Então ele já me dá esse alerta para eu corrigir isso aqui. É um cuidado básico que a gente pode ter já na camada de design. E aí eu vou chamar esse state aqui de over. O que eu vou mudar nele é... Ixi, eu deveria ter colocado um box, um retângulo para conseguir colocar uma sombra. Mas como eu esqueci, eu vou colocar uma cor escrota. Só para ele ter um state de over. E todos esses states padrões, tipo over, o active, a gente já faz uma transposição para o código CSS. Então se eu crio algo com 2 pontos over, eu entendo, cara, beleza, isso é o state over. Pô, desliga pra mim, por favor. E aí, a gente tem uma feature aqui, ó, que é a feature de preview. Se eu der um preview numa instância desse componente, é exatamente isso está renderizando um componente React, tá? O designer está fazendo algo e vendo um componente React na prática como está funcionando. Eu já tenho o meu state de over ali definido no preview. Se eu quiser vir aqui configurar, por exemplo, uma transiçãozinha, né? Um fade-in. Não, isso não tem. A gente não tem ainda interações. A gente queria muito. Vai ter em breve, tá? Isso você ainda tem que fazer na mão. Mas aí, sei lá, eu tenho o over no código, aí o dev consegue complementar a regra CSS com transition all easy. Consegue, exatamente. Tem, assim, algumas coisas não são perfeitas, tá? A gente até tem um artigo que a gente fez, que é bem legal, assim, de mostrar esse princípio, que é o artigo do Nubank. A gente fez o site do Nubank em 4 horas, e foi a Anne que fez, e ela é designer. Eu basicamente peguei o componente, declarei ele, putz, estava tudo pronto, sabe? Eu não tive que fazer nada. E a gente mostra lá... desculpa, o que eu esqueci que eu ia falar? Do transition lá. Comentei do transition CSS, que eu só complementaria. Ah, sim, exato. Aí a gente tem um problema lá no site do Nubank, que a gente não consegue deixar o menu fixo lá no topo. Na hora que eu rolo, tudo rola. Mas aí o que a gente fez para corrigir? A gente pegou a classe correspondente do menu, eu fui lá e dei um position absolute. Eu basicamente editei o código, eu poderia fazer isso no componente mesmo, estendendo ele, uma classe de estilo, declarando uma propriedade de estilo. E foi isso, sabe? Então, assim, putz, não deu para fazer o site do Nubank com menu fixo. Mas o trabalho que eu tive de mudar foi lá e colocar uma linha de código. É muito simples, a gente mostra bem como a gente faz isso lá. Então, assim, é o beta, V1 do beta, muita coisa para arrumar, mas já tem muita coisa que, cara, que agiliza. Caralho, não tô sendo preguiçoso que nem ele, só Mas a animação vai ter em breve. Bom, beleza. Eu
Eu vou mostrar para vocês agora como, só para vocês verem o ciclo todo também, como que eu conseguiria configurar as regras de responsividade. Esse não foi um bom exemplo, porque ele meio que entra em conflito, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Alguns elementos básicos nossos e novos aí para vocês. Primeiro, Multi-State Component. O que é um Multi-State Component? Cara, é esse quadrado roxinho aqui que você define state de over de active. Basicamente isso. Aqui, eu criei ele a partir de um componente do zero. Tipo, eu criei o componente e transformei ele como Multi-State Component. Mas se eu quisesse criar ele daqui, posso adicionar ele aqui e coloco qualquer coisa aqui da mesma forma, tá? É um fluxo de trabalho que fica a critério de vocês. Igual eu posso também desenhar um retângulo e transformar ele num componente clicando aqui, ó, nesse botãozinho aqui em cima. Tá feio ainda, não tá ajudando também. Enfim, dá pra melhorar. Eu criei um retângulo, aí quando eu transformei ele em componente, o que eu tinha criado automaticamente virou uma instância e tudo que eu mudar, muda lá. Então, eu fiz a mesma coisa, só que com fluxos diferentes, né? Você pode escolher como você quer fazer. Se você pega esse componente e joga ali no quadrado roxo, ele já vira um state? Ele vira um state, tem que ser um component. Mas tem que ser um component. Mesmo sendo um componente. Mesmo sendo outro? Outro como assim? Porque, por exemplo, você cria um novo, né? Aham. Aí ali você está controlando o state daquele componente GStudio exemplo lá. Como é que é o nome? Que eu já esqueci. Card. GStudio Card. Se você colocar um outro componente aí dentro, ele vai compartilhar o state com esses dois? Ele vai compartilhar o state, mas você precisa declarar a regra que ele assume aquele state. Então ele pode ser uma regra de over, que é uma coisa simples de se definir, mas às vezes tem regras mais complexas. Por exemplo, aqui em argumentos, eu estou mostrando exemplos muito simples, tá? Não estou entrando ainda no mérito avançado, mas eu consigo, por exemplo, definir como argumento do meu componente uma função, se eu quiser. Então, por exemplo, uma função de clique. Eu posso ter um state que se ativa quando eu clico nele. Mas aí isso me levaria a ter um trabalho lá de desenvolvimento de fazer basicamente essa função de clique. A gente no futuro vai ter algumas coisas mais drag and drop aqui, que algumas coisas são muito básicas, como o clique, tipo, deveria estar aqui, sabe? Não precisa do desenvolvedor ir lá e escrever uma função para quando eu clicar acontecer isso. Tipo, é muito básico. Dá para fazer deixar do jeito que determinado elemento espera uma função. Aí o dev só chega e coda a função. Eu posso falar assim com o meu desenvolvedor: desenvolvedor, qual é a função que faz isso? Se ele me falar o nome, eu consigo declarar ela aqui. Só apenas com o nome dessa função. Legal. Outra coisa legal, bem legal que a gente tem aqui também, é o que a gente chama de breakpoint group. O que é um breakpoint group? Um breakpoint group é uma forma de você desenhar um componente em dois breakpoints diferentes, como mobile e desktop. Geralmente vocês pensam em liberar como plugins para open source, alguma coisa desse tipo? Tipo usar o software, no caso? Deixar open source no GStudio. Cara, o software em si não. Acho que a parte de plugin sim. E a parte também de libraries. A gente quer abrir para, cara, se um designer quiser ir lá criar um bootstrap dele, ele fazer isso. Então, mas a parte de plugin, a gente é pouco maduro, eu diria, sabe? Porque a gente ainda não sabe ver 100% como isso vai conversar como um todo. A gente quer abrir uma API, por exemplo, se você quiser utilizar a nossa API como ponto central dos seus tokens e outras coisas, mas essa parte de plugin a gente ainda muito pouco maduro, sabe? Saber o que daria para abrir, o que de API a gente teria que fazer. Acho que a gente está um pouco mais distante nesse ponto. Tá? Mas outro componente legal é esse breakpoint group. Esse breakpoint group, basicamente, ele me deixa criar um componente que funciona de duas formas. Então, eu poderia pegar aquele outro componente, por exemplo, e colocar aí, por exemplo. Então, poderia, cara, só que não é o melhor exemplo. Uhum. Porque
o ideal seria eu definir esses pequenos componentes aqui, separados, reutilizar eles aqui e aplicar ele num componente maior. Se eu colocar esse componente aqui agora, ele perde o efeito de state dele, sabe? Certo. Então eu vou fazer um outro exemplo aqui mesmo, sem reaproveitá-lo, só para vocês verem na essência como funciona. E esse é um fluxo que, assim, sendo bem sincero, ainda é um pouco confuso para a gente talvez mude um pouco a arquitetura disso. Porque às vezes rola, cara, e como que eu organizo isso agora? Como que eu pensei justamente nisso, porque eu preciso daquele componente que está dando a responsabilidade dele. Assim. Exato. Então, assim, eu poderia até utilizar uma instância desse componente, mas fica um pouco confuso ainda, sabe? Então, essa parte de breakpoint group é algo que ainda a gente não sabe, cara, se vai ser aqui que a gente vai resolver, ou se vai ser uma parte mais ali perto do preview, onde na hora que eu der o preview, eu vou escolher em que device que eu quero avaliar e fazer mudanças ali. Então, é algo que está um pouco obscuro pra gente. Posso dar uma sugestão? Pode, com certeza. É o que a gente quer agora. Acho que é no Principle, se eu não me engano, que você cria você vai fazer um negócio de animação, ele tipo entra dentro, sabe? É uma outra tela. A da timelinezinha? Sabe do Principle? Sim, Aí sim. às vezes você quer fazer uma animação tipo que ela vai ficar num looping, por exemplo, certo? Uma animação daquele componente específico, e não de uma tela para outra. O que você faz? Quando você clica para fazer isso, ele isola... entra num mundo diferente, né? Exato. Eu também acho. Eu tenho essa impressão que aqui já tá muita coisa, sabe? É o mesmo workspace para lidar com muitas coisas, ao mesmo tempo. Você clica no Tipo símbolo duas vezes, você cai no mundo do símbolo. Você cai no mundo dele. Isso. Exato, é uma ótima sugestão. Cara, já ajudei eles, viu? Mas que energia gostosa. Vou mostrar rapidamente a questão do breakpoint group, tá? Mas o breakpoint group ele me permite criar um componente com regras diferentes em diferentes breakpoints. Então, por exemplo, eu criei não, esse é um retângulo. Eu vou criar um componente aqui, ó, com a largura de 600. E vou criar outro componente maior sei lá, esse eu não preciso definir a largura, posso deixar ele livre até, tá? Porque tem uma coisa aqui também, a gente fala muito sobre componentes, mas quando eu falo em componentes não precisa ser sobre, cara, um botão, um input, um ícone, as menores partes. A ótica de componente é tudo que pode ser reutilizado. Então eu posso pensar em componente como uma seção ou até como uma página inteira, para ter um template. Então, por exemplo, se aqui em um componente eu marco ele como, dessa opção aqui, ó, de space, ele automaticamente sempre vai tomar todo o espaço que eu tiver disponível na minha tela. Então, eu vou marcar ele aqui com uma cor, só para vocês verem. Também vou colocar esse aqui como space, tá? Então, ó, deixa eu dar um nome aqui decente desse componente. Vai ser breakpoint group mesmo. Isso. Ó, se eu, por exemplo, reutilizo esse componente, ele está assim, né? Porque ele está com essa largura. Se eu aumentar, ele automaticamente muda. Então, isso é um exemplo bobo, tá? Que eu dei aqui só para mostrar para vocês o... Mas não estou falando só de cor, eu estou falando de regras de constraints, por exemplo. Pergunta, Jair. Quando você cria um quadradinho desse aí dentro dessa view, ele já entende que ele é um filho daquele Já componente? entende. Então resolveria aquele lance do Zeppelin de estar tudo absolute. Tipo, não tem nada dentro de nada. Cara, não sei Porque o Zeppelin, a questão é que quando você posiciona, né, no sketch, exporta, muita coisa fica depois no Zeppelin como absolute, porque ele não entende que uma coisa está contida em outra. E aí eu percebi que quando você jogou o quadrado em cima, ali ele entendeu que está dentro. Sim. Não está só em cima. Tá? Sim, No sketch sim, as coisas podem ficar uma em cima da outra, mas não estão dentro. A gente inclusive tem essas coisas de conflito de div até, né? Se você coloca uma coisa literalmente em cima da outra, ele dá essa coisinha aqui, ó, vermelhinha. Caralho. Não dá pra ver direito, mas... Porque tá ruim também a resolução.
Também dá para melhorar, sem dúvida. E aproveita o conceito de layer também lá na outra. Exatamente. Aí, ó, para quem gosta de ferramentas de design, tem uma barrinha de layers aqui também. Para vocês organizarem. Ó, tudo tá aqui, ó. Porque lá no outro componente ficou as coisas fora da ordem de leitura, assim, eu falei assim, mas dá pra mais. Não dá, mas ele só não te deixa mudar as coisas aqui, mas ele entende aqui, ó. Ah, então, ó. Ele já entra lá na layer. Ele já. Mas é massa. Ele já Oi? saca, velho. Mas, por exemplo, no outro componente, eu tenho a imagem, o título e o texto. Aham. Ó, ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Tá tudo dentro. Se eu tirar... Tá. Não, mas o título, por exemplo, ali na ordem de leitura, o título vem primeiro, por exemplo. Lá eu não consigo deixar ele na Quer ordem. organizar as layers. Tá. Putz, ainda não. Mas você tem que Ele- cara. Porra. Não, eu quero Ele pega pelo position. Ele, por exemplo, esse cara aqui, ele tá posicionado mais para a esquerda, então ele entende que ele tá começando primeiro. Então, por mais que a leitura seja ali, ele tá posicionado antes. tá, não, mas Se você mover o lore um pouquinho pra depois do title, ele vai ficar na ordem certa. Era esse? Mais um pouco. Não, mas mais pra direita. Depois do title. Mas aí, ó. Oi, não vi. Bom, uma coisa legal pra gente pensar. Isso que eu. Uma coisa legal. Enfim, probleminha, galera. E aí, ó, voltando aqui a esse componente, só para mostrar o correto funcionamento dele, ele está aqui e eu consigo configurar todas as minhas regras de constraints, né? Aqui ele está fixozão porque eu não fiz nada, né? Mas se eu colocar aqui um flexible size, se for o caso, ele começa... Ó, aqui mudou. Já quebrou, já. Opa, quebrou? Deu break na onde? Já deu break point. Não, mas o breakpoint era menor, não deveria quebrar. Só se for menor, né? Tá, entendi. Deu break point. Ó, acho que se eu botar ele muito menor... tá estranho isso, né? Bom, mas enfim, ignorem bugs, tá? Mas ele entende que o quadrado é o mesmo, o do roxo, ou ele tipo troca o quadrado completamente? Ele troca. Tá. Você pode desenhar componentes aqui reutilizáveis. Por exemplo, se esse quadrado for o mesmo, em vez de eu colocar ele como um quadrado, eu transformo ele num componente e coloco uma instância dele lá dentro. Só não estou fazendo isso pela agilidade mesmo. Tá. Entendeu? Ou Não não? foi tão rápido, o software é tão bom. Funciona, pô. Tem bug, mas funciona. Reportem os bugs, tá? Por favor. Então aqui, ó, eu configurei essas regrinhas de constraints. Sem saber dos bugs. Eu também poderia configurar para esses aqui, né? Se eu coloco esse cara aqui como flexible size, tá, porque eu transformei ele na instância, né? Então eu vou colocar essa instância como flexible size. Deveria, hein? Tem um bug, hein? Vou pegar o de baixo. Ó, o de baixo foi. Então, eu coloquei ele como flexible size, ele está se adaptando. Então, assim, todas as regrinhas básicas, essa coisa de constraint tudo tem também, né? O Sketch tem, o Figma tem, mas ele só não transpõe isso para código para você, né? Isso, quando você está criando a constraint aqui, ele já está configurando o seu flexbox certinho lá no CSS. Na hora que você faz 2 breakpoints aqui, ele já cria os media carries lá no CSS para você não ter que pensar nisso também. Então tudo que você coloca aqui, ele já entende. E assim, antes de voltar e publicar esse negócio, só mostrar para vocês alguns exemplos. Ó, a gente tem um exemplo do Nubank que a gente refez. Tipo, componentizamos as coisas básicas. Depois desenhamos aqui, ó, 2 breakpoints. Um para o desktop e um para o mobile. E diagramamos como ele deveria ser. Com todas as regrinhas de constraints bem definidas, ó, tá tudo certinho aqui. Se eu zero aqui, ó, todas as transições, ó, tá bem ok.
Quando ele crescer, pum, ele vira. E aí, ó, o mais legal disso é o que eu fiz? Cara, esse componente do Nubank aqui, ele é um componente, chama Nubank App. A forma que eu importo ele é assim. Eu encapsulei todos os pequenos componentes aqui dentro, né, desse componente principalzão. E quando eu fui colocar esse cara no ar, o que a gente fez? A gente criou um projeto utilizando um Create React App, que é um template de um Code Sandbox. Você cria vindo aqui no Code Sandbox e clicando aqui, ó, Create React Sandbox. Ele te dá um básico. Aí o que a gente fez? A gente levou tudo. A gente levou, lembra no início que eu publiquei e peguei uma pastinha JStudio? Que basicamente é o meu output. Hoje o output ele te dá o arquivo. Só que isso não é tão bom ainda. A gente está melhorando isso de diversas maneiras. A gente vai dar output para você no GitHub, no NPM, nas ferramentas de edição de código online, como o StackBlitz e o Code Sandbox. E também a gente vai prover uma documentação. Então, assim, vai ser automático criar uma documentação de desenvolvimento. A partir do momento que você definir um componente lá no design, automaticamente vai estar documentado, inclusive com as props dele. Tem até um exemplo que eu fiz aqui. Ali ele cuspiu todos os arquivos e você importou no Nubank App porque você sabe que é o principal. Isso, ó. Aí ele já puxa os outros. Exato. Todos os arquivos, todos os componentes menores que eu criei lá, isso é exatamente o que está lá no meu, está aqui no meu arquivo, ó. Os nomes estão tão bem definidos, mas é tudo que está aqui. Mas esse cara aqui maior, ele é um componente também. Então, é um componente raiz, um componente pai. Então, na hora de declarar ele, o que eu tive que fazer no meu arquivo principal é abrir uma tag e fechar. Foi só isso. Eu não fiz nada. Então, tudo que foi definido como propriedade visual lá, ele já entendeu aqui. Tipo, beleza, renderizei. E eu poderia fazer isso com qualquer coisa. Ó. Por exemplo, eu vou fazer isso com essa seção. Só para vocês verem na prática. Esse componente aqui chama Section. Só ver como está a importação dele. Ó, esse componente chama Section e ele tem todas essas propriedades aqui, ó. Deixa eu pegar o exemplo da Lost, que eu acho que ele está melhor para ter. Uma duvidazinha. Vocês estão fazendo teste também mostrando isso para devs? Cara, sim. Os devs normalmente... Eles estão achando legal o código? Como que é? Então, os devs eles têm um momento de se sentirem ameaçados, né, galera que tá aí atrás. Até um outro momento que a gente fala, cara, foca na lógica, sabe? Foca em fazer funcionar. Para de pegar estilo do Zeppelin, para de se preocupar com corzinha e sombra, deixa esse papel pro design, sabe? Eu tô tranquilo por enquanto a gente trabalha com Angular lá. Não, mas vai ter Angular também, tá? Vai ter Angular também. Não, mas o que a gente fala é, cara, vocês perdem um tempão configurando algo que o designer já configurou. O designer já teve o trabalho de pensar, testar e fazer tudo isso. Você tá, cara, copiando e colando, literalmente, sabe? A gente fala, cara, se preocupa com outras coisas, vai otimizar isso para entry, vai fazer um PWA com isso. Para de ficar refazendo o estilo, sabe? As regras de negócio continuam no mundo do desenvolvedor. A regra de negócio, tudo você tem que fazer ainda, sabe? A gente resolve a parte visual com essas questões mínimas dos states, mas toda a parte de lógica você ainda tem que fazer, sabe? Passar um objeto para aquele componente, fazer funcionar, testar ele, tudo você tem que fazer. De certa forma, na verdade, você faz aquilo que é a API do design. Você permite que o desenvolvedor simplesmente importe as decisões que o designer tomou. Ele não precisa mais ficar repensando, refazendo, redesenhando tudo aquilo no código. Exato. Se você pegar o exemplo, a Booking, por exemplo, ela contrata UXs que também fazem front-end. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam economizar esse trabalho. Que é o processo. Posso ter um desenvolvedor que vai fazer
e não vai. Imagina, o designer que faz front, a gente tem preguiça até de colar o sangue. Preguiça de quê? Já fui designer em front-end e falei, não sou obrigado. Não quero nem colar no negócio pra você front-end. Ó, outro site que a gente refez também é o site da Loft. Vocês conhecem a Loft? A Loft fica aqui no prédio até. Onde a gente fez o mesmo esqueminha. Aqui a gente componentizou menos coisas, eles até atualizaram o site agora. Tá diferente. Mas a gente refez aqui a carinha principal dele, dos mesmos estilos que o Nubank. Eles até tinham uns breakpoints quebrados, que a gente também não conseguiu resolver tão bem. Mas tinha algumas coisas que estavam bem... Tipo assim, é comum você colocar coisas no ar sem testar certinho, em pelo menos 5 breakpoints. Então, às vezes chega alguém e vê uma coisa quebrando e te manda lá, né, um print. Então aqui você conseguiria testar isso simplesmente como se fosse uma ferramenta de design. Aqui naquele caso do texto, por exemplo, né? Ele aonde? nesse exemplo ele está sendo um outro texto, certo? Você diz aqui Passa. na Loft ou no anterior? O do Nubank, por exemplo, Aham. eu estava olhando. Se quiser voltar para o do Nubank, talvez. Pode. Aí, ó. Por exemplo, Bom, o texto do mobile para o texto do desktop, ele é outro componente. ele é outro componente porque ele tem um outro token e outras regras, né? Perfeito, mas se eu quisesse criar um componente do texto e fazer o negócio do breakpoint ali, lá que ele passa, Você poderia. eu conseguiria usar o mesmo componente, aí ele ficar, tipo, responsivão mesmo. Sim, só que hoje tem algo, assim, quando você cria um texto, a gente não fez isso, mas você poderia fazer, tá? Tipo, se eu criar um texto aqui e... Criar ele como um componente. Ó, H1, grandão, se eu clicar aqui ele vira um componente, ó. Aí eu posso colocar o negócio do breakpoint lá, e daí quando ele cresce ou diminui de tamanho, ele vira um H3. Esse tipo de regra você ainda não consegue fazer. Tá, entendi. Mas como se eu é algo que a gente tá... tivesse a query do texto já e conseguisse criar isso, sabe? Tipo... Isso ainda não tem, porque quando você lidar com instâncias do componente, ele é muito mais limitado, sabe? O máximo que ele vai te deixar fazer é mudar o conteúdo. Entendi. Aqui tem um componente que eu criei. Hoje ele ainda é limitado ao conteúdo. Se eu criar um componente só com texto, só consigo mudar o conteúdo. Então... Você não pode criar instâncias de... você pode pegar o breakpoint, você cria instâncias para esse breakpoint, e aí você muda a aparência do texto? Não consegue? Não, porque você não pode alterar a instância. Você tem que alterar o componente pai. Você só pode alterar a instância no que você deixou dinâmico. Não é instância, você fazer os breakpoints. Sim, aham. Você vai fazer o breakpoint, ele está falando do H3, virou mobile, virou H3. Você já tem os seus padrões lá de tipografia. Aí você põe, em um vai ficar H2 e no outro vai ficar H3. Não, você pode fazer isso, mas hoje você teria que você teria que botar 2 textos diferentes. Entendi. Hoje, infelizmente, seria assim, tipo, não tem, tipo, como customizar num nível mais profundo. Mas assim, o fluxo não está 100% ainda, a gente entende. Então... Não, sem brincadeira, a gente está falando como se fosse o state of the art. Para um beta, primeira versão, o negócio tá incrível, de verdade. Sim, valeu pelo feedback. Pô, vamos concordar aí, vamos, né? A gente fica muito feliz quando a galera fala assim, vocês são do Brasil? A gente fala, pô, a gente é. Mas a galera fala assim, cara, brasileiro é capaz de fazer isso? Tipo, você sente assim uma certa descrição? Sim. Aí, ó. Mas enfim, eu ia mostrar o da... Na verdade eu queria mostrar a documentação, que é uma feature nova. Hoje o nosso publish... Hoje o nosso publish, ele te dá o arquivo, basicamente, o arquivo JavaScript e o arquivo CSS. Então quando você vê algo que você publicou, esse output, ele é um monte de código assim, você tem que criar alguma dependência, colocar ele no GitHub,
colocar ele no NPM para utilizar, mas é um código, sabe? Muitas linhas de código. Mas a gente está montando uma forma de entregar uma documentação. Então, a partir do momento que eu fiz um componente de card lá da Loft, eu já entrego ele aqui documentado para o meu desenvolvedor ver como usa. Então, aqui, por exemplo, esse card, ele tem vários parâmetros, né, que eu configurei. Tem muita gente indo embora aí, né? Espero que não sejam desenvolvedores que não tenham gostado. Eu nem estudar design alguma coisa. Aqui nesse card aqui, ó, da Loft, eu tenho várias características dinâmicas, né? São essas aqui, inclusive eu tenho o state de over. A gente vai entregar uma documentação assim, ó, já com tudo funcionando, já com um exemplo aqui de como utilizar, como declarar. Tipo, aqui você pode testar os states, ver uma simulação dele. Então, tudo documentado. Então, todo o processo que você teria, cara, documentar isso em design, passar para o desenvolvedor entender as regras do seu componente, criar esse componente, documentar isso, é só você clicar no botão de publish e vai estar lá para você. E outra coisa também, ó, são as props. Então, todas aquelas características que eu defini lá como argumentos, elas viram props aqui, ó, para o desenvolvedor. Então, se você entrar em qualquer... já te deixa falar, tá? Se você entrar em qualquer documentação no Design Systems, vai estar lá componentes, states, props, que é os inputs que o seu componente aceita. Então, a gente já sai aqui documentado para você. Aqui a gente fez exemplos simples, como string, imagem, mas dá para você fazer coisas muito mais complexas. Tá bom? Pode perguntar. Seria isso. Já imputado dentro da ferramenta? Essa saída aí? Seria um zero height dentro da ferramenta? Seria. Só que já documentando o seu código, né? Não documentando os seus estilos em si. É aquilo que a gente fala, né? Eu acredito que com Design Systems, esse fluxo de, entregáveis de design e entregáveis de desenvolvimento, cada vez as coisas vão se juntar. Então, as entregáveis vão ser juntas. Então, a gente está explorando maneiras de conseguir fazer isso junto. Então, em vez de eu, por exemplo, trabalhar no Sketch ou no Figma e documentar isso num Zero Height, numa camada ainda de design, eu já estou documentando isso como um componente funcional, porque eu estou dando para o designer instrumentos dele criar um componente ali, sabe? Um código. Então, automaticamente já vou criar uma documentação. Então, é por isso que eu falo do fluxo de trabalho, sabe? Você tem que repensar ele, sabe, cara? Você tem que... Tipo, é como se você... É igual aquela coisa do servidor, né? Antes a gente tinha que ter um servidor físico para colocar qualquer coisa no ar. Hoje a gente tem servidores em cloud e a gente faz um monte de coisa sem nem precisar de servidor. Então, para que eu tenho um servidor, sabe? O que eu quero é colocar um produto no ar, sabe? Tipo, então, porque o objetivo final qual é? Se você depende não. Você fez aqui, você pode plugar naquela ferramenta que lançaram recente do ano agora, que o designer vai lá, desenha na lousa, tira uma foto e o GStudio converte com o componente. Eu acho que é o Airbnb, né, que fez essa ferramenta. Não, tem uma galera fazendo, né? UIzer, né? Então, que o Lona virou o UIzer. Pode crer. Então, galera, eu acredito em duas coisas. A primeira delas, o designer no futuro vai ser um cara que cria produtos ditando regras de negócio. Então ele vai falar, cara, eu quero uma ferramenta onde o usuário imputa dados, tais dados. Tá pronto. Por quê? Porque eu já vou ter um design system definido. Eu já vou ter os meus padrões semânticos definidos. Meu padrão de captar dados, de realizar ações, de mostrar as coisas na tela, de dar feedback. Tudo isso já vai estar definido no design system. Acesso a um documento confidencial do Airbnb, um amigo meu foi trabalhar lá, né? E aí ele me mandou para mim um PDF pelo WhatsApp. É um arquivo assim, ele mandou só metade do arquivo, mas falando assim, eles estão desenhando uma ferramenta onde literalmente